Olá, pessoal. É, eu quero começar dizendo assim que eu sempre coloco vídeo, né, às sextas-feiras à tarde, mas ontem eu não consegui fazer vídeo, então eu vou colocar hoje. Tô fazendo hoje, vou colocar hoje. Porque ontem eu estava, vamos dizer assim, um pouco mal, né? Porque eu vou começar contando para vocês uma coisa da minha vida, tá? Para que vocês não pensem, né, de repente, do que eu falo, alguma coisa que eu estou falando mal do que está acontecendo no Rio Grande do Sul dessas enchentes. Dessa vez, comigo não aconteceu nada. Eu estou bem e tal, não aconteceu nada na minha casa. Mas eu passei por essa situação de enchente 2 vezes já no passado, em 2009 e 2010. Eu não cheguei a perder minha casa, nada disso, não chegou a ser tão trágico quanto o que essas pessoas estão passando. Mas eu perdi, por exemplo, todos os móveis da minha casa. Entrou a água, né? E quando entra a água é um barro, uma lama que é uma coisa terrível. Eu perdi tudo, eu tive que comprar tudo novamente. Inclusive, em 2010, eu tinha pintado a minha casa, tinha mandado pintar. E a minha casa toda tinha sido pintada, por dentro e por fora. Uma semana depois aconteceu isso e entrou água. Então, assim, quando a gente pinta uma casa, né, principalmente por dentro, né, a gente tira tudo dos armários e puxa armários e tal, e pinta e bota no lugar. E depois arruma tudo bonitinho lá dentro e tal. Então, vocês imaginem, uma semana depois, tudo é destruído. Isso causa um trauma na gente tão grande que, olha, só quem passou por isso é que entende. Então, eu entendo perfeitamente o que essas pessoas estão passando, porque eu sou traumatizada até hoje. E toda vez que começa a chover, eu começo a rezar, quando chove muito forte, é claro, porque eu até gosto de chuva é importante para as plantas, para a natureza e tudo, mas quando chove muito forte, eu já fico bem mal. E ontem, de manhã, eu estava assim, a semana toda, né, eu não consegui gravar, porque eu estava também limpando muitas coisas no meu pátio, que estava horrível, de galhos de árvores que vão caindo por causa da chuva, do vento, aquela coisa toda. E eu também estava ajudando um pouco, né, negócio de doações e tal. E aí ontem, quando começou a chover de novo, sabe, eu não quero, né, mas o meu lado humano começou a ficar um pouco mal, assim. Aí, claro, eu comecei a rezar, meditar e fiquei pensando assim, por que isso está acontecendo comigo, né? Eu já sou uma pessoa assim que já, né, vamos dizer, bastante tempo que já estou nessa, né, espiritualizada e tudo mais, mas eu ainda fiquei meio mal. Por quê? Eu acho que é por causa dessa energia que está todo mundo nessa coisa de só, as pessoas só falam disso, as pessoas só pensam nisso, sabe? Ninguém consegue falar outra coisa. Então tá todo mundo muito preso nessa energia, que não é uma energia muito positiva, obviamente, né? Porque agora a gente não tem o que fazer. A única coisa que a gente pode fazer é ajudar todo mundo do jeito que dá, né? Cada um faz a sua parte. E aí, ontem de tarde, por exemplo, eu peguei justamente e saí, fui para uma cidade vizinha aqui, fui fazer umas doações que eles estavam pedindo, né, de bichinhos, né? Então, aí eu abri meus armários, eu nem sabia que eu tinha tanto pote, né, de comidinha, de gato, cachorro. Aí eu fiz uma limpa, assim, e levei tudo para doação, coleiras de cachorro, que eu nem uso, assim, tudo guardado e tal, caminhas, cobertorzinhos, enfim. E aí depois eu comecei a ficar um pouco melhor, mas eu não estava muito bem, assim, no clima, né? Então eu resolvi deixar para fazer o vídeo excepcionalmente hoje, no sábado, porque eu vou continuar sempre tentando fazer nas sextas, tá? Bom, aí eu fiquei pensando também, né? Tá todo mundo muito nessa coisa negativa e tem gente aí até, tadinhos, né? Muito burros, né? Que até estão desejando isso, dizendo, bem feito, o que está acontecendo com os gaúchos, coitados, né? Eu sinto até pena dessas pessoas, porque elas são dignas de pena, né? São pessoas que não entendem nada do que é a lei de atração, ou mesmo a lei da causa e efeito, que eu até falei no vídeo anterior, né? Quando eu falei de Hermes Trismegistus, do Caibalion, né? A sexta lei, que é a lei da ação e reação, né?
Então, esse tipo de comentário, né, a gente nem dá bola e tal. Eu acho que cada vez mais, nesse momento, a gente tem que focar justamente em ajudar. Simplesmente fazer cada um a sua parte, o que puder fazer. E quem não puder, sabe, tipo, trabalhar ou mesmo doar dinheiro, a gente pode trabalhar muito fazendo o quê? Meditações. Então, quando a gente vê aquela coisa toda de enchente, a gente imaginar aqueles locais, as pessoas, os bichinhos todos envoltos em chama violeta, que é a chama do Mestre Saint-Germain, a chama da transmutação, imaginando que tudo aquilo está sendo transmutado e que novas coisas muito melhores virão, né? E essas casas, todas as pessoas que perderam as casas, imaginar que elas vão ter uma casa muito melhor, muito mais bonita no futuro. Porque isso vai acontecer. Tem um monte de gente ajudando, inclusive eu acompanho muito o pastor Sandro Rocha, tá? Eu não sou evangélica, tá? Mas eu acompanho no canal dele Desdobramentos, onde ele fala de geopolítica. E ele está fazendo campanhas, assim, ele já enviou vários caminhões para o Rio Grande do Sul que estão chegando, inclusive nesse fim de semana. E ele disse que parte do dinheiro ele está guardando para depois ajudar na reconstrução aqui no Rio Grande do Sul. Então, hoje de manhã eu li que até os Estados Unidos eles estão enviando ajudas para cá, né? Além do Elon Musk, que já ajudou e tudo, outras pessoas estão enviando donativos e tal. A ajuda toda está vindo de fora. E não importa, né, de onde ela está vindo, mas um monte de gente se mobilizando. E eu tenho visto cenas emocionantes de animais sendo resgatados. Eu não consigo ver aquilo sem me emocionar, porque eu confesso para vocês que eu não sabia que existiam tantas pessoas que tinham tantos animais, que tinham tanto amor pelos animais. Então, na verdade, eu acho assim que um dos grandes problemas aqui nosso são as nossas crenças, as nossas tradições. Por esse motivo é que as pessoas têm esse péssimo hábito alimentar ainda, porque na verdade, no fundo, eu acho que o ser humano é muito bom, sabe? Eu acho que o ser humano... Eu vi uma coisa agora que eu sabia, né, que tinha pessoas boas, mas eu não imaginei que fossem tão maravilhosas assim. Então, quando eu vi um senhor de idade sendo resgatado e ele chorando, dizendo não, eu não quero ir embora sem os meus filhos. Aí, quando foram ver, os filhos dele eram 4 cães enormes, lindos. Então, coisas assim que são muito, muito emocionantes. E aqueles resgates de animais como cavalos, animais enormes. E são difíceis, né, de serem resgatados, e as pessoas se mobilizando, fazendo tudo. Isso é muito lindo. Então eu acho assim que como a gente está vivendo, né, no mundo de dualidade, tem esse lado ruim, triste, né, dessa desgraça toda, mas ao mesmo tempo aparece um lado tão lindo, tão de solidariedade, uma coisa tão bonita, sabe? E eu acho que a gente está vivendo um momento mágico nesse momento. Está muito mágico tudo isso. E eu tenho certeza que daqui para frente o Rio Grande do Sul vai ser muito privilegiado, vai acontecer muita coisa boa aqui. Eu vi também uma reportagem muito interessante de um médico, o Paulo Frutuoso. Eu não consegui pegar a reportagem, quer dizer, a palestra toda, eu peguei só um pedaço que mandaram no Telegram. E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, que eu achei fascinante, que é uma coisa que eu sempre falo, já falei em outros vídeos, né, que é sobre a atmosfera ao redor do nosso planeta. Então ele disse assim, ó, que ele assistiu uma palestra de um americano, um cientista, e que essa pessoa disse assim, ó, que a reencarnação ela já está provada. E aí ele perguntou para esse cientista, tá, mas o que precisa para isso ser mostrado para todo mundo? Porque já existem provas, né, científicas da reencarnação. E ele disse assim, precisa que simplesmente o sistema, né, permita que isso seja mostrado. Ou seja, eles não querem mostrar justamente porque se essas coisas fossem mostradas, essas pessoas, tipo, essas que ficam falando, né, bem feito para os gaúchos que está acontecendo, essas pessoas talvez não falassem isso porque elas iam saber que amanhã elas podem nascer e estar no lugar
desses gaúchos que agora perderam tudo, sabe? Então a reencarnação, como é que eu vou dizer? Esse conhecimento mudaria toda a nossa sociedade. Então não há interesse que isso seja mostrado. Mas, ao mesmo tempo, ele contou outra coisa que eu achei muito interessante, que ele disse assim, em volta do planeta Terra, nós temos uma atmosfera física, né, de gases e tal, todo mundo conhece, os cientistas todos conhecem, né? E junto com essa atmosfera, nós temos uma psicosfera, que é justamente o conjunto de pensamentos coletivos de todas as pessoas que compõem essa psicosfera. E aí ele faz aquela pergunta assim, qual será a psicosfera de um planeta onde 100 bilhões de, como é que eu vou dizer isso? De AB são feitos por ano. AB é aquela coisa, né, que dos pequenos, né, quando você não quer um pequeno e tal, né, que as mulheres fazem, né, algumas mulheres, óbvio, né? E, bom, aí ele diz, qual será a psicosfera de um planeta onde os dois maiores comércios são justamente o de armas e o de drogas? Qual será a psicosfera de um planeta que vive em constantes, que sempre em algum lugar tem uma G, e onde as pessoas vivem debaixo do medo de uma terceira G mundial? Qual será a psicosfera de um planeta onde a maioria do dinheiro que são arrecadados dos impostos são usados para corrupção? E aí, eu acrescentaria, isso é eu que estou dizendo, não foi ele, mas eu estou acrescentando, qual é a psicosfera de um planeta onde existem milhares de matadouros no planeta todo e milhares de animais são assassinados todo santo dia? Qual a psicosfera de um planeta onde milhares de animais, além de assassinados, ainda são antes torturados para pesquisas científicas nas big pharmas ou nas indústrias de cosméticos e até de limpeza? Qual a psicosfera desse planeta? Quando a gente começa a pensar em tudo isso, a gente começa a entender por que essas catástrofes acontecem. Porque, na verdade, elas não são catástrofes só agora no Rio Grande do Sul. Elas estão acontecendo no mundo todo, estão acontecendo. Quantas coisas, quantas enchentes aconteceram em outros locais. E agora mesmo existem terremotos e vulcões e coisas, e muita coisa ainda vai acontecer. Essas são as previsões. Então, na verdade, assim, eu acho que... eu vi também um outro vídeo muito interessante da Cristina Cairo hoje de manhã, porque eu gosto muito do trabalho da Cristina Cairo, e eu tenho um pensamento bem parecido com o dela, principalmente com relação aos animais, e ela falou justamente disso, que nós já não deveríamos mais estar comendo carne, que nós já poderíamos ter mudado esses nossos hábitos alimentares, essa nossa tradição, que isso tudo ajudaria essa psicosfera de todo o planeta. Tentem mudar essas tradições, ok? Bom, para hoje é isso, gente. Fiquem com Deus e namastê.